Fala aí, bem-vindo ao LucTech, aqui é o Lucas. Hoje chegou o dia da gente testar o sexto colocado, sexto colocado do site DistroWatch, nos sistemas operacionais que a gente vai fazendo, o review, tá? Esse é um projeto muito legal que a gente já tá fazendo algumas semanas aí, de toda segunda-feira lançar uma distro nova, um review rápido ali, né, primeiras impressões, digamos assim, das distros Linux, baseado no site DistroWatch, tá? Não é um site assim tão relevante, mas ele dá uma lista pra gente ali mais ou menos, então serve pra gente ter uma lista pronta ali conhecendo os sistemas operacionais. Hoje chegou a vez da minha distro preferida, que é a que eu utilizo no setup principal, que é o Fedora, e a versão 38, tá? Eu tô utilizando a 37 ainda, mas aqui a gente vai já instalar no computador real a 38. Eu tô gravando direto do Live CD, vamos pro computador. Aqui vocês já devem estar vendo a minha tela, tá? Eu tô gravando direto do Live CD, então pode ser que a qualidade não fique muito boa, assim. Então assim que a gente boota o nosso pendrive, ele vai cair nessa tela aqui. Se você não sabe criar um pendrive bootável aqui para poder entrar num sistema, fazer o teste, né, desse e de outros, eu vou deixar aqui no card aqui em cima um videozinho, a gente utilizando o Ventoy para criar um pendrive, não só com uma, mas com quantas ISOs você tiver espaço para pôr. Então aqui a gente tem a tela inicial do Fedora, Welcome to Fedora. Aí ele falando, essa aqui é um live CD, né, que a gente pode utilizar para instalar o Fedora ou usar como um sistema temporário. Então a gente vai mandar já instalar aqui nesse botãozinho, vamos ver como é que é o sistema aqui que ele utiliza, se é difícil, se é complicado, se a gente sofre muito para instalar. Então vamos aqui, a gente primeiro tem o idioma, ok, ele já identificou, vamos mandar seguir, e agora a gente tem o teclado. Eu vou alterar o teclado porque o meu teclado não é português do Brasil, meu teclado não tem C cedilha, tá? Ele é um teclado com idioma americano, então vamos botar aqui, ó, inglês Estados Unidos. Mas o meu tem uma variação, então ele não é o nativo, ele é o inglês internacional, talvez. Vamos ver o que a gente tem aqui embaixo procurando. Inglês EUA internacional com teclas mortas. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu acho que é, porque não tem como eu testar o teclado, mas qualquer coisinha a gente também altera lá dentro do sistema sem problema nenhum, tá? Ele vai manter os dois, eu vou remover aqui porque não é o que eu preciso, né? Ó, o com teclas mortas... Que é engraçado o nome, mas não tem nada a ver com o meu layout aqui não, hein? Não é esse aqui não. Tá aqui, ó, eu digitei em inglês, então EUA internacional com Alt. Deixa eu deletar esse que eu adicionei, vamos ver o layout se é isso aqui mesmo. Isso, é esse aqui mesmo, ó, tá certinho. Então fechou, vamos pro próximo, aqui em cima, ó, pronto. Então a gente já tem o fuso horário, tem o teclado e agora o destino da instalação. Vamos selecionar nosso disco. Então tá aqui o meu SSD. Eu vou mandar instalar na configuração de armazenamento automático, então ele vai criar os layouts para mim, não vou me importar em criar, mas você pode vir na aba aqui personalizado, por exemplo, e criar suas partições, por exemplo. Então eu quero criar a home maior do que a do restante do sistema, ou eu quero instalar o sistema num HD e a minha home, que é os meus arquivos do usuário, em outro HD, por exemplo. Então no Linux a gente consegue fazer isso aí bem legal. Deixar automático, vou clicar em pronto. Então ele vai dizer aqui, ó, você não tem espaço disponível para instalar. Porque de fato, eu tenho outros sistemas que a gente vai instalando e vai testando. Então, apesar da tradução ser um pouquinho estranha, né? Vamos aqui em recuperar espaço. E eu vou mandar o quê? Eu vou mandar excluir tudo. Eu quero deletar tudo que eu tenho aqui dentro. Então eu cliquei no botão aqui, excluir, e agora vou recuperar espaço. Então ele, de fato, né, deletou para mim e já vai criar o particionamento. Iniciar a instalação. Então aqui ele vai começar a fazer tudo o que ele tem que fazer. O Fedora, ele é meio que uma distro, às vezes com computador OEM, alguma coisa assim. É um estilo que a gente instala o sistema e no primeiro boot ali a gente vai criar o nosso usuário de fato. Vai criar ali o nosso login, o nome, né, a senha, enfim. Então vamos esperar ele terminar de instalar. E a próxima inicialização do sistema a gente já vai cair dentro do computador real, tá bom? Que aqui eu tô no Live CD. Espera aí, pra você é um segundo só. Ó, essa é a primeira inicialização, então tô tendo que gravar aqui com o celular, tá bom? Que eu não consegui gravar dentro do computador essa parte. Então essa é a primeira inicialização, ele vai pedir pra gente começar a criar aqui, né, o nosso usuário, as configurações, ó, então, ó, serviço de localização, relatório automático de problemas, então você que sabe se deixa habilitado ou não, né? Então vamos em próximo, repositórios de terceiro, isso aqui é muito, muito importante, tá? Habilita, porque ele vai abrir uma quantidade absurda de programas e softwares a mais que a gente vai ter para utilizar na loja do Fedora. Vamos pro próximo. Aqui você pode conectar ou não suas contas de e-mail, né? Vou mandar ignorar. E agora sim a gente vai começar a criar o nosso usuário. Então vamos botar aqui o meu
nome, né? O nome do canal. E agora só dá um próximo. Eu defini uma senha e agora só dá um próximo aqui. Tudo pronto, começa a utilizar o Fedora Linux. E agora sim. Bom, é isso aqui, vocês já estão vendo a tela do meu computador, a gente já está dentro do sistema. Eu deixei aberto aqui o Fedora Magazine, que é justamente a revista deles aqui. Ó, e aqui tem um anúncio do Fedora 38, ó, postado no dia 17 de abril deste ano, tá? Foi lançada a versão 38 do Fedora. Então eles comentam aqui, ó, um novo site, novas spins, tá? As spins são tipo os flavors do Ubuntu, sabe? Que a gente tem as variações do sistema com KDE, com Sway, com Mate e etc, né? Então, até aqui ele comenta que no Fedora 37, agora a gente tem o Bud como spin também. Então diz que ele foi introduzido inicialmente no 37 e agora ele tem uma versão própria dele. E o Bud é uma interface que eu acho bem legal, sabe? Eu testei ela algumas vezes e eu gostei bastante. Se eu não me engano, ela é baseada no GTK também. E mais alguns aqui que a gente vai ver já já, tá? Segundo eles, agora a gente também tem uma atualização do desktop, tá? O Fedora está vindo com o Gnome 44, que inclusive quando eu instalei aqui, fiz os updates do sistema já, e a gente já está no 44.1. Então, bem legal que ele não demora tanto assim para trazer. O 44.1 deve ter sido lançado, o que? Um mês atrás, talvez? Que no Tumbleweed já chegou, né? Lá os caras lançou, os caras compilam e já jogam. Mas chegou aqui também o 44.1, que pode ser que dê uma melhoradinha aí. Aqui na parte que a gente gerencia os nossos pacotes, por exemplo, eles tinham o micro DNF e agora ele foi substituído pelo DNF5, dizendo que a gente aumentou a velocidade, a gente tem mais performance e a gente tem um consumo menor de memória também. E aí ele comenta que a gente já pode começar a testar o sistema antes ele se tornar uma versão nativa para a próxima versão. Agora a gente também tem outros pacotes atualizados, a gente também conta agora com o GCC 13, Golang 1.20, LLVM, que só que é muito legal pra gente que joga, né, que é o compilador, o Ruby 3.2, TextLive 2022 e o PHP 8.2 e muito mais, hein? Então essa é a propaganda do Fedora 38. Vamos dar uma olhadinha aqui nos spins dele antes da gente dar uma passeada no sistema, que são aqui as versões alternativas que a gente tem de ambiente gráfico, tá? Ou DE, como o pessoal chama abreviado aí, que é o Desktop Environment. Então, naturalmente, a gente tem a versão do KDE, certo? Então, aqui ele vai trazer a última versão do KDE junto com o Fedora 38, então sempre que tem ali a versão 39, enfim, né? Conforme a gente vai avançando, as spins também trazem a última versão que tem naquele momento. E a tendência é que elas continuem se atualizando. Eu não sei por quanto tempo, até porque o tempo de atualização de vida útil, né, do Fedora é bem curto até. Então, a cada 6 meses, por aí, 6, 7 meses, a gente tem uma versão nova do Fedora, né? E ele mantém esse sistema sendo atualizado por mais um ano e pouquinho. Então, dando uma scrolladinha aqui para baixo, vocês já viram, né? A gente tem o KDE, temos a versão do XFCE também, pro pessoal que curte aí, LXQT também, ó. O que mais nós temos? O Mate Compis, então tem aqui também uma fotinho dele. O Cinnamon, ó, pra rapaziada que curte o Cinnamon, ó. A gente tem também a versão aqui pro Fedora, ó. O que a gente mais tem? LXDE, pessoal que tem um notebookzinho aí, um computadorzinho mais antiguinho, mais fraquinho de vida, principalmente memória, o LXDE é uma boa pedida, hein? O SOAS, esse aqui eu não conheço. Desktop, diferente, né? O que mais? O i3 Styling, ó, isso aqui é legal, hein? Que é bem legal que o sistema de janelas dele é bem diferente, né? A gente vai encaixando isso na tela, dividindo a tela, né, em quadrados, ele vai se encaixando. É bem legal. O Bud, que é um dos últimos que chegou, bem legal, hein? A gente tem... Eu gosto dele, acho bem bacana, né? O que mais a gente tem aqui? E o Sway, ou Sway, né? E por último a gente tem o Sway, que esse aqui ele é um Tailwind também, né? Um gerenciador de janelas, só que ele é baseado no Wayland. Ele é para pessoal que vai usar o Wayland. Ele é bem leve, funciona bem, então, só que a gente tem que acabar utilizando bastante a parte de teclado, né? Pra gente poder fazer ali a movimentação das janelas, né? Aumentar, diminuir elas, enfim, porque ele acaba também, a gente vai adicionando os programas, ele vai adicionando com os layouts pré-definidos, você consegue alterar, mas é uma maneira diferente da gente utilizar. Então é isso, vamos abrir o nosso terminal aqui e vamos abrir o nosso NeoFetch, que eu já deixei instalado. Então a gente está aqui, ó, no Fedora 38, aqui é o chipset da minha placa-mãe, a gente já está no kernel 6215-300, atualmente um total de 2.297 pacotes
né, RPMs instalados com 20 Flatpaks. Tem bastante coisa, é uma distro bem enxuta, né? O Bash é o 5.2, eu estou na resolução de 2K, 2560 por 1440. O GNOME, ó, no 44.1. Aqui é os temas, né, que a gente tem instalado. Aqui é meu processador. A minha placa de vídeo é uma RX 5700 XT, tá? Aqui ele acaba não identificando certinho. E eu tenho 32 GB de RAM. Já que a gente tá no terminal, aqui uma curiosidade aí, pessoal que curte, né? Quem conhece mais o Ubuntu, por exemplo, aqui no Fedora, o nosso gestor de pacotes é o DNF, tá? Então é com ele que a gente vai instalar nossos pacotes. Então a gente tem que dar um sudo, né, para autorizar o usuário. DNF install, nome do pacote. Assim a gente vai conseguir instalar, ou, né, search, nome do pacote. Beleza? Não é dos mais rápidos, o DNF ele é bem lentinho até, mas funciona bem, assim, eu nunca tive grandes problemas com ele. Eu tinha muito mais problema com o Yum, por exemplo, que é o gestor de pacote antigo aí, que era utilizado no CentOS até a versão 7 também. Então vamos abrir aqui as nossas configurações, ó, configurações. Aqui já tá na tela, ó, eu botei a tela com um aumento, né, de 200% para ficar tudo grande e a gente conseguir visualizar com mais clareza, tá? Sempre tem que ficar dando zoom no vídeo, que até fica mais desagradável aí para vocês. Então aqui embaixo a gente tem o sobre, né, o nome do dispositivo, a mesma coisa que a gente tem no NeoFet lá, né. Então a gente tem algumas informações do hardware aqui e as informações do sistema. Aqui ele não tá dando, isso é um bugzinho que às vezes dá até no Ubuntu também, de não mostrar às vezes a versão, mas tá no 44.1 nesse momento. Então, para quem não sabe, o Fedora, ele é meio que uma distro de testes da Red Hat, se é que a gente pode chamar assim, tá? Por quê? Porque ela é uma distro muito boa, é uma distro estável, né, ela vem melhorando com o passar do tempo, né? Para quem utilizava ali até a versão 34, 35, às vezes dava uns bugzinhos bem chatinho, né? Principalmente o pessoal que usa NVIDIA. Agora, aos poucos, vem melhorando, tá? Eu uso no meu computador, né? No setup principal, o Fedora 37, eu ainda não atualizei pro 38. E com a gente testando aqui o 38, dá pra gente perceber se teve uma melhora ou não, né? Até porque ele trouxe ali o Mesa, que é o drive para AMD aqui, o mais novo. Então, ele trouxe o Mesa 23. Trouxe um kernel mais novo. Então, uma coisa no Fedora que a gente tem, apesar de ela não ser uma distro rolling release, né, que é aquela distro que ela tá sempre se atualizando, ela não trabalha com versões, o Fedora, ele traz bastante atualizações. Então, volte mesmo, você vai entrar no sistema aí, vai abrir ali o gestor de atualizações do GNOME Software e vai ter atualização ali. E geralmente, dependendo dessa atualização de sistema, vai pedir para reiniciar para instalar as atualizações, tá? Então, é bem seguido as atualizações até. Então, a gente tem muita lib ali, muita dependência sendo atualizada com frequência, tá? Então, isso pode ser um problema, dependendo do programa que você tem instalado, que de quebrar em algum momento, tá? Eu, assim que lançou o Fedora 38, por exemplo, eu tinha tentado fazer um update no meu computador e quebrou a parte do áudio, tá? Do Pipeware lá, o áudio simplesmente morreu, acabou. Não existe mais o áudio no Fedora 38 quando eu instalei. Aí eu regredi, tá? Agora eu instalei aqui e não percebi esse problema, então eles podem ter já corrigido, tá? Por enquanto, eu tô com a máquina ligada aqui há quase uma hora já, tinha aqui no terminal, né, ele comentando, e por enquanto não percebi nenhum problema, tá? Nenhum travamento, nenhuma lentidão, nem nada. Então eu instalei ele, já segui fazendo minhas atualizações, então tinha bastante coisinha ali pra instalar, fiz os updates certinho, instalei os softwares que eu tô usando aqui, o OBS ali pra gente poder fazer a gravação, o Lutris ali pra gente poder rodar os jogos certinho, o Wine e afins, tá? Então eu não tive grandes problemas. Então vamos dar uma passeada aqui, esse é o bom e velho GNOME. Então se você gosta do GNOME, que é essa interface aqui que a gente utiliza, o Fedora é uma ótima distro para você utilizar o GNOME a sua versão mais pura possível. Então o Fedora e o GNOME eles andam muito parecido, tá? Então até tem um pessoal aí que parece que troca uma mão de obra aí, então que eles estão sempre se ajudando. Então a gente não tem mistério aqui. Se você utiliza um GNOME por aí, não vai ter muito mistério não para poder navegar e se achar aqui, né? A gente basicamente vai ter as mesmas configurações de qualquer outra distro que esteja utilizando o GNOME. Geralmente o GNOME, ele não é uma interface que as distros por aí customizam bastante,
Então se você pegar, deixa eu pensar aqui, o Arch, por exemplo, vai trazer ela pura. O OpenSUSE Tumbleweed também traz ela bem pura. O Manjaro ali, por exemplo, ele mexe um pouco na dock, bota a dock aqui embaixo que ela aparece, desaparece, né? Oculta, né? De forma inteligente, mas não é tantas modificações assim também. Em geral, a experiência de navegação do GNOME vai ser bem parecida, tá? E o que eu gosto é porque o GNOME ele vem sempre se atualizando, ele vem sempre trazendo uma tendência bem legal, né? Vai melhorando a performance. Então aqui no meu hardware, geralmente o GNOME tira um bom caldo do meu hardware. Então vamos aqui na parte de aplicativos do GNOME, ele não traz tanta coisa assim instalada. Eu acabei instalando bastante coisa aqui já. Eu acabei instalando o Wine no sistema como um todo, então ele instalou bastante coisa para mim. Mas a gente pode vir aqui, ó, e organizando, por exemplo, ó, isso aqui é do Wine. Eu vou criar uma pasta chamada Wine, ó, e vou jogando tudo para dentro pra gente ficar com o sistema o mais reduzido possível visualmente falando, digamos assim. Mas basicamente ele vai ter isso aqui, ó. Então a gente vai ter ali um editor de texto, né, a parte de contatos, pra gente conseguir ver o tempo, né, a temperatura, enfim, né, e as partes normais da maioria dos sistemas mesmo. Ele já vem com o LibreOffice instalado também. Aqui ele já tá com o Gnome Boxes também, que é o virtualizador, né, de máquinas do Gnome. Então se você quer subir uma VM e o seu hardware tem suporte, você abre ele e consegue facilmente criar VMs, tanto Linux quanto Windows, e brincar bastante aí, tá? Então aqui mesmo a gente já está, vamos abrir o Firefox aqui. A gente já está com a última versão do Firefox Stable. O nosso gestor, né, de programas aqui é a Gnome Software padrão, sem modificação nenhuma, e com Flatpak instalado. E dessa vez parece que não tem limitação, tá? Que no Fedora 37 eles acabam limitando bastante, né? Então eles têm um controle, né, próprio deles. Então até se a gente vir aqui em cima, ó, nos repositórios, aqui ele vai mostrar pra gente, a gente tem, ó, um repositório do Flatpaks pro Fedora, mas agora a gente também tem um repositório do próprio FlatHub, ó. Se a gente scrollar um pouquinho aqui para baixo, a gente vai achar ele aqui, ó, FlatHub. Então já tenho 3 aplicações instaladas aqui, provavelmente vai ser o OBS Studio, o VLC e mais alguma coisa que devo ter instalado. Aqui ele já tem os repositórios terceiros, né? Se a gente ver aqui em cima, ó, repositórios terceiros do Fedora. Então isso aqui é tudo de terceiros, como o nome já diz, né? Ele não vem junto com o Fedora, mas a gente habilita facilmente quando a gente finaliza a instalação, que a gente pode começar a habilitar o RPM Fusion, por exemplo. Então aqui na instalação, no primeiro boot ali, quando a gente habilita o RPM Fusion, por exemplo, ele já vai dar, vai dar acesso pra gente a muitos repositórios, a muitos programas que não vem nativo no Fedora. O Fedora ele tem uma filosofia de trazer sempre softwares de código aberto. Eles não curtem muito o software de código fechado e eles não incluem isso nativo no sistema, tá? Mas também não dificulta tanto assim pra gente conseguir utilizar, é bem tranquilo. Inclusive a gente, quando habilita o RPM Fusion aqui, por exemplo, a gente consegue ter acesso aos drives da NVIDIA aqui mesmo pela loja. Apesar de eu não ter NVIDIA instalado, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui alguma coisa, que a gente bota um pouquinho aqui pra baixo, ó, NVIDIA Linux Graphic Drivers. Ele tá na versão 5.30.4103, uma versão bem recente. E ele fala aqui que o código é privado. Então se você tem uma placa de vídeo da NVIDIA aí, ó, é só instalar, habilitar o RPM Fusion, que aqui ele mostra, ó, de onde é que tá vindo o drive, instala o drive, reinicia a máquina, provavelmente ela vai subir funcionando. E a loja é essa aqui, para quem não conhece a Gnome Software, é essa aqui, ele é dividido por algumas seções e alguns programas aí que a gente tem já que chamam mais atenção, né? Então a gente vem, por exemplo, parte de jogos aqui, ele vai dar acesso ali a alguns jogos de código aberto que a gente pode ter, ele vai dar acesso ali a alguns emuladores, tá? Alguns jogos aqui da própria Gnome, ó. Até no banner principal, ó, XB Play, ó, Remote Play for Xbox. Então é um jogar remotamente através do seu console ou do Xbox Cloud. Legal essa ideia aqui, né? O que será que ele faz? Ah, legal, a gente pode usar o console como videogame, talvez, e transmitir para outro lugar, para outra tela, talvez pro celular, né? Eu particularmente nunca gostei dessas coisas aqui, que eu nunca tive uma boa experiência, né? Vamos voltar aqui, então a gente tem ali nossos programinhas, né? Nossos emuladores, ó, emulador de PlayStation 3, emulador, né, da empresa que a gente não é bom falar, que ela gosta de derrubar todo mundo. Então a gente tem vários, ó, a Cida, a gente tem bastante coisa legal. E grande
grande parte disso aqui vai mostrar por causa do FlatHub, tá? Tá nativo, ele já tá integrado dentro da Gnome Software. Então a gente vai instalar muito software sem quebrar a cabeça, sem se preocupar com nada. Tem muita coisa aqui pra gente poder instalar, sem a gente ter que ficar pesquisando ou saindo por aí, buscando talvez os pacotes proprietários, né? Os pacotes direto do desenvolvedor. Que é o que acontece muito com o Ubuntu hoje, né? A gente tem que às vezes ficar buscando dos terceiros porque os repositórios são bem antigos, né? Então é isso, não tem grandes coisas assim pra gente falar da distro, né? Ela é mantida pela Red Hat, que eles têm a versão do Linux Enterprise deles, do mesmo nome, tá? E tem esse pacote, né, esse projeto open source aqui chamado Fedora, que basicamente eles vão atualizando com uma certa frequência, e tudo aquilo que vai dando certo, que vai tendo boa aceitação, que funciona bem, eles acabam incluindo lá no Red Hat, tá? Que é o Linux empresarial deles. Bom, vamos para a parte de joguinho então, fazer os testes bem rapidinho, vamos cair direto aqui dentro do Horizon, tá? Show, estamos aqui dentro do jogo, ó, nas configurações padrãozinho, ó, 2K, tela cheia, né, 120 Hz, mas vai a 165 meu monitor, mas eu estou com o V5 desativado, então tanto faz. Nos gráficos tudo no Ultra. Então a gente caiu dentro do jogo aqui, eu até fechei ele, abri algumas vezes para ver se era algum bug, mas uma coisa que eu percebi é que tem alguma coisa no DirectX 12, né, quando ele usa o Vulkan ali para trazer esse jogo, que às vezes buga. Então eu tô pensando em colocar outro jogo pra gente começar a fazer o benchmark também. Que esse Horizon ele tem me dado dor de cabeça. Por exemplo, eu já fiz o benchmark antes e eu já deixei um print salvo pra gente não ficar perdendo tanto tempo, tá? O benchmark do Horizon é muito grande, é muito demorado. E eu tive que fechar umas 3, 4 vezes o jogo pra mim conseguir um desempenho bom no jogo. E não é culpa tanto do sistema não, tá bom? Porque eu tive isso aí também no Ubuntu, para conseguir gravar, e no... qual foi o outro sistema? Acho que foi no Tumbleweed também. Então a gente olhando aqui agora, eu tô fazendo 49 frames, enquanto que em outras distros, por exemplo, eu vou fazer gravando, né, talvez 75, talvez 80. Só que isso aqui que a gente tá vendo, ele não tá trazendo a realidade do jogo, tá? Se eu não gravar agora, eu consigo elevar esse frame para uns 85. Não é ainda o top dos top, tá? Mas eu não consegui descobrir ainda o que pode estar influenciando tanto, tá? O jogo ele já tá rodando num NVMe para carregar bem rápido. E mesmo assim, às vezes abre bem, às vezes não abre bem. Eu vou ali, deleto os arquivos de cache que ele vai criando. Aí às vezes vai abrir bem, vai funcionar. Às vezes ele trava bem. Eu percebo como? Pelo consumo da placa de vídeo, ó. A minha placa de vídeo, quando ela tá performando muito bem, ela vai gastar ali 210 watts mais ou menos. E agora eu tô na média de 150, 160. E até o clock da placa de vídeo tá travado em 2100 MHz. E a gente sabe, quando a gente bota pra torar mesmo 100% da placa de vídeo sem que nenhum outro componente seja o limitador, a gente percebe que o limitante vai ser a placa de vídeo, então o clock fica variando bastante. Uma outra coisa que me chamou a atenção agora, que eu tô vendo, é que ele não tá realmente dando 100% na minha placa de vídeo. Ele tá em 625 MHz o clock da memória, e o correto era mostrar 875, tá? Vamos fazer o teste. Eu dei uma volta por aqui, deixa eu fechar o jogo e vou abrir de novo. E a gente vai ver se fica igual. Eu voltei aqui, ó, e tá gastando menos ainda na placa de vídeo agora, ó. Então é uma coisa, é alguma incompatibilidade que eu tenho enfrentado, né? Às vezes quando eu vou testar esse jogo aqui, que eu ainda não consegui descobrir. Então a gente não pode tomar como parâmetro aqui o sistema. Talvez porque ele é muito novo também, pode ter alguma incompatibilidade, enfim. Mas quando eu não gravei antes, eu fiz o teste de benchmark, ele funcionou ok, né? Funcionou legal. Não tive problema não. Mas agora sim, ó, talvez pelo fato de eu estar gravando, né, usando a captura de tela, ele pode estar perdendo muita performance. Então na realidade isso aqui que a gente está vendo acaba não servindo para muito não. Só que ele não tá trazendo a realidade que é o jogo de fato, tá? Ó, aqui até nesse ponto ele até subiu um pouquinho o clock agora da placa de vídeo, mas já baixou um pouquinho já também. Então ele não tá conseguindo por algum motivo, né, executar tudo que a gente precisa.
Então vamos fazer o seguinte, eu tenho o print aqui do jogo, deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir aqui, ó, eu tenho o print, ó, deixa eu dar um zoom aqui, eu acho, né? Deixa eu botar um pouquinho pra cá, porque eu acho que a minha webcam vai ficar na frente. Mas basicamente é isso aqui, ó. Essa pontuação é uma pontuação boa, uma pontuação legal. O meu hardware ele não performa muito mais que isso aqui não, tá bom? Então a gente teve uma máxima de 192, uma mínima de 17. A CPU performou bem, a placa de vídeo ficou ali na média, tá? Eu tenho até outros testes aqui dentro também. Vamos dar uma procurada aqui no meu HD, porque eu tenho outros testes aqui, ó. Testes de sistemas no Horizon. Deixa eu pegar aqui do Fedora. Esse aqui é o Fedora 37. Como vocês podem ver aqui, vão olhar a pontuação e vão ver, ah, mas aqui bateu 13.900, então quer dizer que o Fedora 37 é melhor que o 38. Só que quando a gente for bater os parâmetros individuais, a gente percebe que entra na margem de erro. Deixa eu ocultar minha câmera aqui na edição e eu vou tentar trazer para vocês o lado a lado aqui do sistema, tá? Ó, então a gente tem aqui, ó, o Fedora, isso aqui eu fiz a gravação já faz alguns meses no lado direito e no lado esquerdo é do Fedora 38. Então quando a gente for botar as pontuações do lado a lado, é totalmente margem de erro. Então dá pra dizer que eles performaram a mesma coisa. Ó, por exemplo, aqui a gente tem aqui o Ubuntu 22.04, que eu fiz também o teste faz um tempo, e a gente vai olhar aqui, o Ubuntu performou muito melhor então, mas se a gente for olhar as métricas e até a timeline dentro do jogo, vai ver que é muito parecido. 13 mil e poucos pontos, 14 mil, quando a gente for jogar, é bem parecido, não vai dar tanta variação não, tá bom? Então, tanto o Fedora quanto o Ubuntu, quando a gente tá jogando o jogo, ele roda numa estabilidade muito boa, muito gostoso de jogar, assim, a gente não percebe muitos stutters nem nada. Então vamos aqui no nosso Rise of the Tomb Raider também, para dar uma olhada como que ele vai lidar. Então a gente tá aqui no nosso Rise of the Tomb Raider, ó, para ver como que ele vai lidar. Eu tinha feito um testezinho antes e ele acabou começando dali, ó. Na realidade a gente começa lá atrás. Mas acho que vai fazer muita diferença também, né? É um jogo que tem um gráfico bem legal, uma iluminação bem bonita, né? Logo aqui a gente já vai cair no buraco, ó. Vamos um pouquinho mais pra frente. Aqui ele já leva bem melhor a placa, se vocês verificarem a potência consumida. Ó. Vamos ver aqui. Mas jogando assim, ó, se eu não ficar olhando a timeline ali, olhando as estatísticas em geral, né? Não percebo assim, travada, stutter, nem nada. Roda bem suave, né, o jogo. A gente sabe que às vezes na gravação é difícil de mostrar isso, porque a gente grava via software, né? Então eu estou perdendo parte do meu hardware para conseguir capturar essa imagem. Se a gente tem uma placa de captura com hardware para isso, né? Com certeza a gente acaba tendo um aproveitamento muito melhor. Então aqui se eu não vou gravar, eu vou conseguir puxar bem mais da placa, certeza. Mas o que é legal é que eu tô... Não tá dando travado, não tá dando nada, hein. Tá bem legal ali. Até no Horizon lá mesmo. Então vamos ver aqui. Eu quero mais é testar a partezinha daqui da caverna, que eu não vi como é que ele lida ainda. Ó, uma coisa que eu tava falando pra vocês, ó, viu? Quando a gente começa a utilizar... tentar extrair o máximo que a placa de vídeo tem, aqui no meu hardware, por exemplo, eu não fixo ele tão no clock máximo da placa de vídeo, a gente tem muita variação, mas em compensação eu tenho um alto consumo, ó. Ó, aqui eu senti dar uma baixada legal. Jogando aqui eu senti que ele puxou bastante pra baixo, né? Mas logo já subiu ali. Vamos ver aqui na pontinha, ela joga fora ali a parada, né? E vamos ver aqui uma coisa interessante, quando a gente olha pra frente ali no pé da montanha e depois a gente olha pro parceiro dela aqui, sempre dá aquela travada, aquela engasgada, né? Então aqui é bem legal a gente, ó, quando eu olhei pro canto aqui eu percebi que já deu ali, mas vamos testar de novo. Aqui, vamos olhar bem rápido pra ele, ó. Isso aqui por que dá? Isso aqui é uma compilação de shaders, tá? Então a gente tá construindo esses shaders em tempo real. Eu não tô usando os parâmetros aí para poder ajudar, ó, a compilação do shader, enfim, né? Ó, então a gente tem... Agora ele já carrega, ó, daí já fica normal. Mas aí já fica como um parâmetro aí pra gente dar uma comparada com outras distros que eu testei. Vamos pra cá também. Então vamos pro resultado do benchmark já. Então essa aqui é a pontuação que a gente pegou com o Fedora 38. É uma pontuação boa, tá? Pegou uma boa... taxa de frames ali, em geral uma pontuação
bem legal. Compara aí com as outras distros. Aqui no navegador eu já deixei rodando o Basemark, tá? A gente acabou pegando 1.335 pontos. Não é a melhor pontuação que a gente já pegou aqui. Uma das melhores ali foi o Ubuntu, foi o Mint, tá? Que pegou uma pontuação bem legal. Até o Tumbleweed conseguiu um pouquinho mais. E não sei porque que ele teve esse downgrade realmente, que o Fedora 37 ele dava um pouquinho mais, que aqui dava na casa de 1.500 pontos por aí. Então é isso, esse aqui foi o teste, né, do Fedora 38. Eu não distro de rank número 6 aqui no site DistroWatch, e a gente vai para as conclusões finais agora. É uma distro legal, é uma distro muito atualizada, que está trazendo sempre novidades, enfim. Eu não recomendo assim você utilizar ela se você quer muito mais estabilidade ou se você tem um hardware um pouco mais simplista, porque ela não é das mais leves, né? Então ela tá sempre indo para frente, né? Então pode ser que ela não seja das mais leves realmente, né? A gente viu ali pela quantidade de softwares que ele já vem instalado. O consumo de RAM quando a gente entra no sistema já parte de 1 GB e pouquinho, então não baixa disso aí, tá? Vantagem é que a gente já traz aí a experiência do GNOME pura, né? Então não tem modificação nenhuma. Isso aí traz uma performance pra gente utilizar o sistema muito legal, todo o gerenciador ali de janelas, a gente vai alternar entre as janelas, entre os programas. É muito rápido, muito performático, a gente não perde, não esquenta muita cabeça com isso, tá? Então se você já utiliza o Fedora 37, por exemplo, vale a pena fazer o upgrade pro 38? Talvez por questão de atualização, tá? Eu percebi que perdi um pouquinho, sim, do relação ao 37. Não é grande coisa, mas a gente percebe que alguma coisinha baixou ele um pouco, né? Então eu, por exemplo, que utilizo o Fedora 37, eu não me senti seguro ainda para fazer a atualização pro 38. Eu vou esperar mais um pouco, ou talvez até o 39 mesmo, que até o final do ano aí já deve estar brotando por aí, tá bom? Então faz o teste, tira suas próprias conclusões, deixa aqui no comentário, vamos conversar, tá bom? Então se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever, de deixar um gostei, compartilhar com os amigos, tá? Que ajuda demais o engajamento do canal. Muito obrigado até aqui e até a próxima!